Olá, pessoal. Eu me chamo Joaquim Cleison. A minha parceira é Luana Moreira. Somos alunos da Unileão, do curso de Direito. Para dar início, vamos falar um pouco sobre o que é o nascimento da pessoa natural, certo? A pessoa natural é o ser humano capaz de direitos e obrigações no âmbito civil. O nosso Código Civil, a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, traz em seu artigo 2º a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade, certo? O que é a personalidade? É a possibilidade do sujeito ser titular de direitos e obrigações civilmente. Isso vai ter início com o nascimento com vida. Na doutrina, podemos encontrar 3 teorias quanto ao início da personalidade civil, que são elas: teoria natalista. A teoria natalista ela vai falar o seguinte: a personalidade civil ela vai ter início com o nascimento com vida. Agora a gente retorna para essa parte 2, e onde o Código Civil traz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Ou seja, essa primeira parte ela está trazendo, certo, o que a teoria natalista traz. Então, o nosso Código Civil, como percebemos nessa primeira parte, traz a teoria natalista. Agora a gente vai falar sobre a teoria concepcionista. Nessa corrente, o nascituro tem direito reconhecido desde a concepção. Agora, quando a gente volta aqui um pouco, a gente vê nessa segunda parte do Código Civil o seguinte: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, a partir do momento que há a concepção do indivíduo, certo? Do ser, surge um embrião, a lei já põe a salvo. Como tem a questão, um grande exemplo são os alimentos gravídicos, que a mãe tem direito, né, a partir da sua concepção, a solicitar os alimentos gravídicos ao pai da criança. E como terceira teoria, a gente vai falar da teoria da personalidade condicional. Ela traz a seguinte explicação: a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Porém, os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva. Ou seja, são direitos eventuais, condicionados a um evento futuro e incerto. Bom, pessoal, agora que o meu colega Joaquim falou um pouquinho sobre o nascimento, né, da pessoa natural, nós vamos falar agora sobre o fim da pessoa natural. No artigo 6º do Código Civil, nós vamos ter a seguinte inscrição: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, a lei ela vai exigir a morte cerebral, um laudo médico atestando, visando a elaboração do atestado de óbito a ser registrado no cartório de registro civil das pessoas naturais. Essa parte se trata da morte real. O que é a morte real? Essa primeira oraçãozinha que nós vamos ter no início do artigo 6º, onde fala que a existência da pessoa natural vai terminar com a morte. E esse laudo, ele vai ser usado para atestar que a pessoa morreu. Nesse caso, nós vamos ter o corpo presente. Ou seja, é possível se proceder ao reconhecimento do corpo. No artigo 79 da Lei de Registros Públicos, nós vamos ter quais são as pessoas obrigadas a fazer essa declaração de óbito. Aqui no slide vocês podem ver que eu coloquei algumas pessoas para que a gente possa ter uma ideia de quem é que é obrigado a fazer essa declaração. No caso, tem o cônjuge em relação ao outro, o filho a respeito dos pais, o irmão a respeito dos irmãos, entre outros. E nós também temos os tipos de morte presumida, que é a segunda parte do artigo 6º do Código Civil. A primeira é a morte presumida sem declaração de ausência. A gente pode encontrar ela no artigo 7º do Código Civil, onde vai vir com a seguinte redação: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2.
se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. No caso do inciso 2, é bom deixar bem claro que é 2 anos após o término da guerra. Mesmo sem encontrar o corpo, então vai haver essa morte presumida sem a declaração de ausência. É o que nós chamamos de morte justificada. A segunda morte presumida é a com a declaração de ausência. Nesse caso, nós temos da curadoria dos bens do ausente, que vai do artigo 22 ao artigo 25 do Código Civil. E aí, nessa primeira fase, se o indivíduo some sem avisar ninguém, sem falar para a família e ele não deixou representante, é nomeado um curador para guardar seus bens em ação específica proposta pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, caso dos seus sucessores. Na segunda é a da sucessão provisória, que vai ser contemplada do artigo 26 ao 36 do Código Civil, que é quando 1 ano após a arrecadação de bens do ausente e da correspondente nomeação de um curador, poderá ser aberta a sucessão provisória, mediante pedido formulado pelos interessados. Deixando ausente um representante, o prazo vai ser aumentado para 3 anos. A terceira fase é a da sucessão definitiva, que nós vamos encontrar do artigo 37 ao 39 do Código Civil. Ele reduziu pela metade o prazo para a conversão da sucessão provisória em definitiva. Antes era de 20 anos e agora é de 10 anos. Para finalizar, a gente também vai falar agora um pouquinho sobre a comoriência. Ela vai se tratar do momento da morte. E é muito importante a comoriência para quando familiares morrem no mesmo momento. Então, o artigo 8º do Código Civil ele vai trazer a seguinte redação. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Então, para que é que vai servir? É quando os falecidos são pessoas da mesma família. Serve para saber o direito sucessório entre eles. Não é preciso que essas pessoas morram no mesmo local, mas que a morte ocorra ao mesmo tempo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu e o Joaquim, nós agradecemos. Aqui nós deixamos as 2 referências que nós usamos para estar fazendo essa videoaula para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada.